com a resposta dada pelos discípulos com respeito ao que os homens pensavam acerca dele. Jesus direciona a mesma pergunta agora, porém, ao seu grupo, aos seus 12, aos seus discípulos. E Jesus pergunta para ele: e vocês, o que dizem que eu sou? Quando Jesus começa então a fazer essa pergunta diretamente aos seus discípulos, os discípulos começam a dizer: parece que vejo um silêncio no ambiente. Os discípulos estão calados por algum momento. De repente o silêncio é quebrado através de um homem chamado Pedro, o homem afônico que trazia na ponta da língua as respostas para as perguntas feitas. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro de repente levanta a sua voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, há uma satisfação estampada no rosto do Mestre. O olhar do Cristo brilha, e quando Jesus olha para os seus discípulos, parece haver um temor instalado entre eles. Mas de repente o Senhor começa a dizer: Pedro, você está de parabéns, porém não te revelou a carne e nem o sangue. Jesus usa dois termos sacerdotais para dizer a Pedro que aquela revelação não era dada pela carne e sangue, mas sim pelo Pai que estava nos céus. E quando Jesus então escuta a resposta dada por Pedro, Jesus prossegue dizendo: deixa eu dizer uma coisa, portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus começa a dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra foi a partir da resposta dada por Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: então sobre esta pedra, a resposta de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que Pedro era simplesmente um cascalho, mas que a resposta dada era a pedra, a rocha inabalável. E era justamente sobre esse tipo de rocha, comparado no texto sagrado com a rocha incrustada na terra, firmada, aprofundada, que a igreja seria edificada. Há um termo interessante para notarmos nesta manhã, o termo chamado igreja. Quando falamos sobre esta palavra, que é eclesia, estamos dizendo no sentido de chamarmos para fora. Fomos convocados por Deus, fomos atraídos por Deus para nos tirarmos de um espaço, para nos tirarmos de um contexto e sermos inseridos em outro local, para assim servirmos a Ele. A palavra igreja na Bíblia Sagrada está mencionada justamente nos Evangelhos por 3 vezes somente. A primeira vez está no texto em que nós acabamos de ler, quando disse: edificarei a minha igreja. As 2 segundas vezes registradas no Evangelho está em Mateus capítulo 18 e versículo de número 17. Outras vezes está registrada 24 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você procurar a palavra igreja nas cartas paulinas, você vai encontrar que está mencionada por mais de 60 vezes a palavra igreja. Entendam que nós fomos chamados por Deus para fora, para assim nos tornarmos, termos o privilégio de funcionarmos como igreja, como Assembleia dos Santos, como Assembleia de Deus, como igreja dos redimidos, como igreja dos convocados, como igreja dos eleitos, como igreja dos perdoados, como igreja daqueles que possuem, que trazem consigo o nome registrado no livro da vida. Mas existem outros termos interessantes aqui na passagem bíblica. Observem comigo que o Senhor continua dizendo: as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão,
Jesus estabelece um período de conflito. Está claro na sua palavra. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. O fato do inferno não prevalecer, o fato do inferno não conquistar vitória, não nos isenta de conflitos, não nos isenta de batalhas, não nos isenta de perseguições. Jesus só disse que as portas não prevaleceriam. A palavra prevalecer significa dominar. A palavra prevalecer significa sustentar, superar. O que Jesus estava dizendo, que ainda que o inferno se erguesse, ainda que a porta do inferno se abrisse, ela não conseguiria superar, ela não conseguiria dominar, ela não conseguiria se opor de forma de sucesso contra a igreja do Senhor Deus. Quando eu vi isso, eu fiquei encantado com a Bíblia Sagrada, porque Jesus não está nos isentando de batalhas, mas sim de derrotas, porque ele disse que o inferno não prevalece. Está escrito na Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 19, quando ele disse assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Entendam que o profeta Jeremias está no mesmo contexto. Sofreria perseguições, passaria por angústias, passaria por aflições, todavia Deus o sustentaria, fazendo não prevalecer a força do inimigo, mas fazendo o profeta estar de pé, fazendo o profeta cumprir seu chamado, fazendo o profeta a compreender quem era Deus do seu lado. Por isso, quando o profeta não compreendia muitas coisas a respeito de Deus, Deus olha para ele e fala: profeta, eu sei que você não está compreendendo muita coisa, mas faça uma coisa. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a luta é grande, quando a perseguição é tamanha, quando a aflição vem sobre nós, clamemos, pois, ao Senhor, e vamos adquirir dele resposta de coisas grandes. Mas vejam comigo nesta manhã, quando Jesus fala sobre isso, um dia ele olha para os seus discípulos, no capítulo de número 16, versículo de número 33 do Evangelho de João, olha para os seus discípulos dizendo: no mundo tereis aflições. Jesus não oferece aos seus discípulos um mar de rosas. Jesus não oferece aos seus discípulos um caminhar nas plumas. Não. Quando Jesus diz aos discípulos: querem pois ser meus seguidores, parece que vejo um coro dizendo: sim, Senhor, nós queremos ser os teus seguidores. Aí Jesus olha para eles e fala: tudo bem, faça uma coisa, renuncie a si mesmo, e cada um de vocês tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é aceitar a renúncia. Tomar a cruz é aceitar o sacrifício. Tomar a cruz é receber do Senhor com prazer a permissão de muitas aflições sobre a nossa vida. Eu não vim pregar para vocês nesta manhã um tipo de evangelho barato, um tipo de evangelho que se prega em muitos lugares nesta manhã, em que tudo é mar de rosas, e não preparamos a nossa geração para o tempo dos conflitos, não preparamos a nossa juventude para o tempo das adversidades. Eu vim estar aqui nesta manhã como profeta de Deus para dizer para vocês: apesar de serem jovens, apesar de serem velhos com todo vigor, assim como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É nesse tempo em que vocês escolheram estar na casa de Deus que vocês precisam saber de uma coisa: haverá perseguições, todavia as portas do
inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Partindo desse lado, partindo desta palavra, estou dizendo então que a nossa batalha é constante. Se não, siga o meu raciocínio. Quando eu falo sobre batalha na Bíblia, estou dizendo o que Cristo disse. Paulo ratifica em seus ensinamentos. Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, no capítulo de número 13, versículo de número 12, ele diz assim: meus irmãos, rejeitemos, pois a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Observe o que Paulo está dizendo. Logo então, ele prossegue dizendo esta palavra aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 6, versículo 10 a seguir: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os príncipes deste mundo, contra os poderes dominadores do mal. Era esta batalha que teríamos que enfrentar. Note então que Paulo não fala que a nossa guerra é contra sangue, é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Daí porque todas as vezes que nós invertemos a ordem de batalha e começamos a pelejar contra aquele que é o nosso próximo, nós estamos mudando a prioridade das nossas guerras. Por que lutamos contra os irmãos? Por que lutamos contra pessoas? Por que lutamos contra aquele que faz parte do mesmo conjunto, da mesma igreja, da mesma fé, da crença no mesmo Espírito? Porque somos covardes. Porque todas as vezes que nós nos levantarmos para lutar contra o nosso semelhante, é porque estamos nos acovardando de lutar as nossas guerras espirituais e estamos aliando, estamos sendo complacente com o exército do inimigo. Todas as vezes que você levantar a sua mão contra um próximo, contra o irmão, contra alguém da sua igreja, contra alguém do teu conjunto, você está compactuando com o exército do mal. Por isso Paulo disse assim: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Eu não vim brincar de pregador nesta manhã. Nós não viemos brincar de crentes aqui nesta manhã. Nós estamos em festa, mas estamos em guerra também. Nós estamos em uma festividade, mas estamos em conflito. Você está em meio à guerra, mas esse povo sabe fazer festa adorando ao Senhor. Esse povo sabe fazer festa em meio às batalhas da vida. E se tem um crente que está entendendo isso nesta manhã, você já pode jubilar a esse Deus, porque ainda que exista guerra, não há como amordaçar a boca de um profeta, de um levita, de um adorador. E se tem crente entendendo isso aqui, abre esta boca então